Mensagem número 63, no campo da vida, baseada numa passagem da primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 19, onde ele diz: entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. E Emmanuel comenta: se te encontras interessado no próprio aperfeiçoamento, aproveitar é a palavra de ordem. Repara o exemplo da natureza. O pão que te serve é a essência de muitos envoltórios que tornaram para o quimismo da gleba. O clima confortante do lar é produto da limpeza constante. Se pretendes avançar ao encontro do melhor, despoja-te do inútil. Muitos aspiram à tranquilidade apegando-se à inquietação, enquanto outros muitos pretendem a primazia da fé, rendendo pleito à negação de si próprios. Querem a paz, guardando-se irritadiços, e anseiam pela segurança do bem, afirmando-se eles mesmos tão endividados com o mal que não lhes sobra leve possibilidade de consagração à virtude. É natural estejamos nós sobre a carga de avelhantados problemas. Herdeiros de passado culposo, é preciso revisar as próprias tendências e ajuizar quanto às nossas necessidades para que não estejamos tateando na sombra. Contudo, se aspiramos a melhorar amanhã, é forçoso sermos melhores ainda hoje. Para isso, não vale simplesmente partilhar o trabalho geral, mas selecionar a experiência comum, assimilando-lhe o ensinamento. Não sintonizarás a antena do coração com as mensagens de toda parte. Recolherás aquelas que te enobreceram. Não comprarás aflições. Preocupar-te-ás com o que for justo. Não te esqueças, pois, de que viver é atributo de todos, mas viver bem é o caminho de quantos se dirigem, leais ao bem, para a divina luz da vida real. Então vejam, pessoal, que essa mensagem, cujo título é No Campo da Vida, ela vai falar exatamente sobre que tipo de sementeira nós devemos plantar no nosso mundo interior. Porque aqui a gente percebe, pelos comentários de Emmanuel, que toda a mensagem é dirigida para o cultivo da nossa vida interior, né? O cultivo das nossas virtudes, o cultivo das nossas qualidades incomensuráveis, o cultivo de todas essas perfeições que residem em nosso íntimo, mas estão apenas em estado potencial e precisando ser cultivadas para que possam brotar e possam se tornar uma realidade em nossa vida. Esse é o nosso trabalho, né? Esse é o trabalho que nós viemos fazer na Terra. É para isso que a gente encarna em um corpo físico, para desenvolver todos esses potenciais infinitos que existem, que fazem parte, que compõem o nosso espírito eterno. Então esse campo da vida é o campo do nosso próprio espírito. Uma outra mensagem que nós já sorteamos aqui no nosso Evangelho no Lar, ela tem o título de No Solo da Vida. Então ela faz uma abordagem análoga a essa que é feita aqui nessa mensagem, cujo título é No Campo da Vida, né? E reparem que o trecho da epístola de Paulo a Timóteo, que foi escolhido aqui por Emmanuel para encabeçar essa mensagem, né? Ele diz assim: entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Né? O que seria a verdadeira vida? Né? O que seria a verdadeira vida para nós que nos propomos ser discípulos de Jesus, praticantes dos seus ensinamentos evangélicos? Essa verdadeira vida é justamente a vida dedicada
ao autoaperfeiçoamento. Por isso que Emmanuel, logo no início do comentário, ele diz assim: se te encontras interessado no próprio aperfeiçoamento, aproveitar é a palavra de ordem. Ora, essa condição que ele coloca de se te encontras interessado no próprio aperfeiçoamento é o que diz respeito à motivação. Então, o que Emmanuel está nos dizendo aqui? Que se nós estamos realmente motivados a praticar o Evangelho como um caminho de evolução espiritual, a palavra de ordem é não desperdiçar oportunidades. Por isso que ele fala, aproveitar é a palavra de ordem, né? E o que significa isso? Ao longo das nossas reflexões aqui no Evangelho no Lar, a gente tem sempre enfatizado, né, que o ponto básico para que a gente aproveite as oportunidades que a vida nos oferece é transformar todos os episódios da nossa vida em aprendizado, em crescimento interior, né? Então é a isso que Emmanuel está nos convocando, mas ele faz uma observação: é preciso que estejamos verdadeiramente interessados em nosso autoaperfeiçoamento, é preciso que tenhamos uma forte motivação de praticar, porque se essa motivação não for muito forte, o que vai acontecer? Quando nós começarmos a nos deparar com os inúmeros obstáculos da vida, externos e internos, porque nós também temos muitos obstáculos internos, quando nós começarmos a nos deparar com esses obstáculos, se nossa motivação não for muito forte, nós vamos desanimar e vamos desistir, não vamos perseverar, né? Então aqui Emmanuel inicia a mensagem ressaltando que o fundamento de toda essa caminhada proveitosa na vida é a motivação correta, a motivação de praticar os ensinamentos cotidianamente, não desperdiçando nenhuma das oportunidades que a vida nos oferece. E aí, na sequência dos comentários, Emmanuel vai falar que se nós temos essa motivação, né, e se queremos de fato aproveitar todas as oportunidades da vida como oportunidades de crescimento interior e de evolução espiritual, nós vamos precisar fazer um trabalho de purificação interior, uma verdadeira limpeza interior, né? Porque vejam, quando ele diz assim que o pão que nos serve é a essência de muitos envoltórios que tornaram para o quimismo da gleba, o que ele está dizendo? Muitos envoltórios significa que aquele pão que chega à nossa mesa e nos alimenta, ele só se tornou alimento porque ele passou por uma série de processos, né, de cozimento, de preparação da massa, que remonta à plantação do trigo, à colheita do trigo, enfim, uma série de processos que foram retirando aquilo que havia de essencial no alimento para que ele se transformasse em pão. Ou seja, ele passou por um processo de purificação. Vários envoltórios, né, que é a palavra que Emmanuel usa aqui, foram retirados para que sobrasse apenas a essência. É o mesmo que nós temos que fazer espiritualmente. Precisamos tirar todos os envoltórios de imperfeições que ainda habitam o nosso mundo interior. Precisamos vencer nossa raiva, nosso sentimento de carência, nosso orgulho, nossa preguiça, nosso apego, nossos medos, tirar todos esses envoltórios para que possamos de fato acessar essa essência divina que é uma verdadeira joia que guarda todos os segredos da felicidade eterna, da felicidade genuína, daquela felicidade que ninguém pode nos roubar, né? E Emmanuel, seguindo nesses mesmos exemplos da natureza, ele ainda diz que o clima reconfortante do lar, né, o conforto do lar, é produto da limpeza constante, né? Ou seja, por que o lar é confortável? Porque nós estamos o tempo todo limpando a casa, né? Limpando o lugar que nós habitamos,
daquelas sujeiras, das poeiras, enfim, de todas as impurezas que possam causar desconforto. Aí, mais uma vez aqui, Emmanuel usa uma analogia material para nos mostrar como devemos nos comportar com relação à nossa vida espiritual e religiosa, né? Ou seja, precisamos também limpar o nosso interior, né? Limpar de todas essas obscuridades mentais que nós citamos agora há pouco, né? Raiva, medo, carência, enfim, todas essas coisas que obscurecem a nossa luz interna, né? E mais à frente, Emmanuel agora vai falar de um processo que diz respeito a nós desenvolvermos lucidez para que tenhamos clareza do que é que devemos cultivar em nosso mundo interior, em nossa mente, em nossos corações, e do que é que nós devemos abandonar, porque até agora ele vem falando desse processo de purificação, não é isso? Ele falou sobre a motivação, né, que precisamos estar fortemente motivados para que possamos enfrentar com coragem e bom ânimo os obstáculos que a caminhada espiritual vai nos oferecer, né? Em seguida ele diz que precisamos nos purificar de todas as nossas imperfeições, e agora ele vai dizer que para fazermos isso é preciso que a gente tenha lucidez, clareza, né, do que é que deve ser cultivado, do que é que deve ser abandonado. É por isso que ele diz assim: muitos aspiram à tranquilidade apegando-se à inquietação. Ou seja, se nós estamos buscando o cultivo da paz interior, é preciso que a gente cultive a paz interior. Não dá para cultivar paz interior se apegando à inquietação, se apegando à intranquilidade, reagindo de forma desequilibrada às situações com as quais nos deparamos na vida, né? Então aqui vocês percebem que ele está introduzindo o tema do cultivo da lucidez, do cultivo da clareza. Temos que clarificar em nossa mente quais são os elementos que efetivamente nos impulsionam em nossa caminhada espiritual. E é por isso que Emmanuel ainda vai citar mais outros exemplos, dizendo aqui: enquanto muitos outros pretendem a primazia da fé, rendendo preito à negação de si próprios. Isso aqui tem uma conexão direta, inclusive, com o tema do Evangelho que estamos estudando agora, que é o capítulo 19, a fé remove montanhas, né? Então Emmanuel aqui está dizendo o seguinte: se você pretende cultivar a fé, você precisa acreditar em si mesmo, né? E nós até no sábado passado estávamos falando sobre isso, né? Acreditar em si mesmo não é ser orgulhoso. Acreditar em si mesmo é ter a confiança de que, de fato, na nossa essência espiritual mais íntima, nós temos todas as qualidades necessárias para alcançarmos a perfeição espiritual. Elas já estão aqui, disponíveis, aguardando apenas a nossa decisão de cultivá-las. Nós precisamos ter essa fé, nós precisamos ter essa convicção, né? E como é que se constrói essa convicção? Praticando os preceitos evangélicos, porque a cada dia em que nós praticamos esses preceitos, nós percebemos seus resultados, e ao perceber seus resultados, ao ver que a prática dos ensinamentos evangélicos trazem crescimento interior e evolução espiritual, nós aumentamos ainda mais a nossa fé, redobramos a nossa fé e aumentamos as nossas possibilidades de progresso, né? E Emmanuel ainda diz mais, né? Ele diz assim: existem também aqueles que querem a paz, mas que permanecem sempre irritados, anseiam pela segurança do bem, mas se dizem tão endividados com o mal que não lhes sobra leve possibilidade de consagração à virtude. Ora, esse tipo de atitude, pessoal, muitas vezes a gente encontra até com uma certa frequência dentro da própria doutrina espírita, né? Às vezes o espírita cai nessa armadilha de se dizer um espírito muito endividado, um espírito carregado de débitos, e que por isso ele não tem muita condição de se juntar a todos aqueles que se propõem à prática do bem, né? Só que isso é uma visão muito equivocada dos ensinamentos espíritas, porque o que o espiritismo ensina é justamente que
a prática do bem, a dedicação ao aprendizado espiritual, ao treinamento espiritual, é justamente o que vai nos purificar dessas dívidas. É o que vai nos livrar gradativamente dos maus hábitos mentais, emocionais, físicos, espirituais. Se nós nos negamos a trabalhar nos dizendo incapazes porque temos muitos débitos espirituais, esses débitos só vão aumentar, né? A gente não vai diminuir débitos somando a eles mais débitos. A gente diminui débitos criando méritos. E como é que a gente cria méritos? Praticando. Então a dívida nós devemos não encará-la como um peso que nos impede de praticar, mas sim como uma motivação, um fator a mais. Se a minha dívida é grande, então meu empenho tem que ser maior ainda, preciso criar muitos méritos, preciso superar todos esses maus hábitos, preciso superar todas essas imperfeições que acumulei ao longo de inúmeras vidas para poder me fortalecer e a cada dia caminhar com mais confiança na senda que Jesus nos legou, né? Essa passagem, ela nos lembra inclusive uma frase contemporânea que diz que a insanidade se caracteriza por nós continuarmos fazendo as mesmas coisas querendo obter resultados diferentes. Isso é insano, né? Então, se nós nos sentimos endividados e queremos caminhar para um reino divino, um reino de luz, um reino de leveza, um reino onde todas essas dívidas estejam devidamente quitadas, digamos assim, usando a linguagem espírita, nós precisamos começar a agir diferente. Nós precisamos, aí que nós precisamos realmente nos dedicar ao bem. Nós temos que entender que não se apaga o fogo jogando mais gasolina, né? Se apaga o fogo usando água, né? Então, se o espírito se purifica de seus endividamentos kármicos na medida em que ele se engaja na prática do bem e no treinamento espiritual necessário para a purificação da sua mente e do seu coração, né? E é isso que Emmanuel, na sequência, vai dizer quando ele fala aqui que é natural que nós estejamos sob a carga de avelhantados problemas, né? Avelhantados quer dizer antigos, né? Antiquíssimos problemas, né? A gente carrega ao longo de inúmeras reencarnações velhos problemas, velhos automatismos que por falta de treinamento espiritual a gente vai repetindo vida após vida, né? Por isso que Emmanuel aqui se refere também que somos herdeiros do passado culposo e que por isso, aí é que vem a questão, somos herdeiros do passado culposo, mas é justamente por isso que é preciso revisar nossas próprias tendências e ajuizar quanto às nossas necessidades, para que não fiquemos tateando na sombra, né? É aquela velha história, para dissipar a escuridão é preciso acender a luz, né? Como é que a gente acende a luz interna? Revisando nossas próprias tendências, olhando para os nossos hábitos, voltando o nosso olhar para o nosso mundo interior, avaliando como é que nós estamos reagindo às circunstâncias, quais são as obscuridades que estão entravando a nossa caminhada espiritual, para que possamos, exercitando hoje, que é o que o Emmanuel diz aqui nesse parágrafo que estamos analisando, no final desse parágrafo, nos melhorando hoje, possamos aspirar por uma melhora ainda maior amanhã. O que lembra aquela frase do professor Cortella, né? Fazer o melhor nas condições que temos, para que amanhã tenhamos condições melhores de fazer melhor ainda. Então vocês percebem, pessoal, que nós não podemos ficar presos a uma visão mecânica do karma, a uma visão estática do karma. Há muitas pessoas, muitos praticantes que cometem esse equívoco, e esse equívoco nos paralisa no caminho espiritual, né? O equívoco de dizer assim, não, isso é meu karma. Hoje, eu tive a oportunidade de assistir a um vídeo da monja Coen, onde ela dizia que o karma não é isso. Quando a gente diz assim, essa família é meu karma, esse trabalho é meu karma, né? Essa situação toda que eu estou vivendo é meu karma, ela diz que nós estamos cultivando
uma visão distorcida do karma. E aí ela colocou uma coisa que eu achei maravilhosa, muito bonita e que vem ao encontro do que nós estamos aqui hoje estudando nessa mensagem, que é quando ela diz que karma é a forma como nós reagimos ao que temos. Isso é que é o karma. Por quê? Porque o karma é dinâmico. É óbvio que o que eu sou hoje, que as limitações que tenho hoje, que as situações que eu vivo hoje, são fruto das sementes que plantei ontem. Não resta dúvida. Esse é meu karma. Porém, existe o outro lado do karma, que é como é que eu olho para essas imperfeições, para esses débitos que adquiri no passado, para esses pesos interiores, essas obscuridades interiores que acumulei no passado, como é que eu olho para elas agora? Porque olhando para elas agora, eu posso fazer duas coisas. Ou eu as reforço, ou eu as dissolvo. Percebe? Então está em nossa mão a liberdade de dissolvermos todo esse nosso karma negativo ou de o reforçarmos. Se ficarmos acreditando nessa noção estática de karma, esse é o meu karma, então está tudo determinado, nós vamos cruzar nossos braços e vamos desperdiçar a encarnação sem dar um passo sequer em nossa evolução espiritual. Então nós precisamos guardar até como um mantra em nossa mente que karma é o que fazemos com o que temos. E aí Emmanuel vai concluir a mensagem nos aconselhando a não sintonizar as nossas antenas espirituais com quaisquer mensagens, né? É aquela velha história da recomendação de Paulo de Tarso: examinai tudo, retende o que for bom. Então nós temos que estar abertos para todos os fenômenos, porque em todos os fenômenos, sejam eles quais forem, há a presença das leis divinas atuando, sempre. Então qualquer fenômeno ele nos ensina. Porém, a nossa sintonia deve estar sempre voltada para aquilo que nos enobrece, ou seja, para os planos mais elevados, para as vibrações que trazem leveza ao coração, né? Para as vibrações que nos impulsionam para regiões cada vez mais luminosas, né? É por isso que Emmanuel diz: não vamos sintonizar nossas antenas espirituais com quaisquer mensagens, vamos recolher apenas aquelas que nos enobrecem. E ainda nos aconselha mais, ele diz: não comprarás aflições, preocupar-te-ás com o que for justo. O que lembra um ditado tibetano que diz assim: ocupado, desocupado, nunca preocupado. Eu acredito que isso resume o que Emmanuel quer dizer aqui com preocupar-se apenas com o que for justo. Porque o que é justo? Justo é aquilo que a gente necessita, né? Então nós não temos que criar aflições desnecessárias, ansiedade, preocupação. Vamos olhar para nós, ver o que necessitamos nesse momento e nos preocupar apenas com esse momento. Como diz Jesus, a cada dia o seu cuidado. Para quê? Para não ficar comprando aflições. Porque aflições são obscuridades mentais, e obscuridades mentais aumentam nossas dificuldades de seguir o caminho espiritual, né? E é por isso que Emmanuel, no final, na conclusão, no último parágrafo, ele vai nos dizer para que não nos esqueçamos de que, embora o atributo da vida pertença a todos, só aqueles que sabem direcionar a sua atenção para aquilo que realmente enobrece e nos faz crescer é que vão caminhar de maneira mais decisiva para a divina luz da vida real. Ou seja, em outras palavras, só aqueles que andarem pelo mundo praticando os ensinamentos evangélicos, ou seja, praticando a compaixão, a alegria altruísta, a equanimidade, a bondade amorosa, a paciência, a tolerância, a misericórdia, só esses vão realmente aproveitar as oportunidades da vida como oportunidades de crescimento interior e vão, ao desencarnar, estar melhores do que estavam quando entraram nessa vida material.